Toda vez que você se nega a fazer uma oferta, toda vez que você se nega a oferecer o seu produto ou o seu serviço, toda vez que você se desvaloriza, cobra menos do que você deveria cobrar, toda vez que você fica com vergonhinha de falar o preço, toda vez que você se enrola em qualquer questão dessa por algum preconceitozinho bobo, pensando o que as pessoas vão achar ou pensar daquilo que você acredita, você está roubando do mundo a sua mensagem. Esse é o ponto. Quando a gente estava pensando, numa perspectiva de fechar esse dia, esse primeiro dia nosso do evento, a gente estava no carro, pensando sobre o evento, indo de São Paulo para Cabo Frio, e aí eu tive esse insight. Eu falei, cara, Frozen. Sério mesmo? Aí, livre estou, meu amor. E aí Flávia falou assim, Frozen? Eu gosto de Frozen. E a ideia, da gente trazer essa perspectiva de reflexão para vocês, é porque a gente sabe que, por mais que a gente tenha uma necessidade de evolução técnica, e a gente está comprometido com isso faz parte do que a gente vai seguir construindo, a gente não pode ser omisso em entender e saber que nós somos seres que temos espírito, alma e corpo. As emoções mal resolvidas, elas precisam ser resolvidas para que a gente possa performar tecnicamente bem. E por muito tempo, eu fui uma pessoa que negligenciou isso. Quando eu aprendi e busquei me abrir para resolver essas questões internas, emocionais, percebi o impacto disso, através de várias questões e aspectos que a gente participou, a gente percebeu que não pode desassociar essas coisas. Eu não sei se vocês perceberam, mas ao longo do dia a gente buscou trazer esse balanço, do técnico com o emocional. E a gente entende que não dá para desassociar e que a gente precisa trabalhar essas duas coisas dentro desse mesmo ritmo, pegada e desenvolvimento. Então, se você for um cara meio durãozão aí, cara, se abre para se enxergar, se olhar, refletir o que está te travando internamente para que você possa romper. Eu sei que as mulheres são muito mais sensíveis, estão muito mais evoluídas que a gente nesse sentido, E eu quero aqui, junto com a minha família, deixar com vocês uma frase que vai reger esse nosso último tempo aqui, que é essa. Pode botar na tela aí. Não roube do mundo a sua mensagem. Toda vez que você perde para qualquer preconceito que você tenha, você está roubando do mundo a sua mensagem. Talvez o seu preconceito, ele pode ser um preconceito que eu já carreguei, que foi um preconceito relacionado a esses aspectos emocionais. Oi, meu amor. Quem é aquele ali? Sou eu, Vou liberar eles, tá? Beijo. Dá tchau pro pessoal. E essa perspectiva de não roubar do mundo a sua mensagem, ela tem uma relação direta com aspectos que têm travado a gente de avançar. E eu quero conduzir essa última sessão nossa para que a gente consiga romper com o que está travando a gente, seja técnico ou emocional. Beleza? Vamos nessa? Então tá bom. Qual que é o seu desafio? Ir dos 0 aos 100 mil ou ir dos 100 para 1 milhão? Vamos lá. O desafio é ir do 0 ou mais um pouco do 0 aos 100 mil? Levanta a mão, por favor. Quem é o desafio de ir dos 100 para 1 milhão? Oi? Não, primeiro se você não é do 100 para 1 milhão, você é do 0 ao 100. Não tem jeito. Beleza? Quem aqui não vai levantar a mão para nada que eu perguntar? Tem alguém? Então tá bom. Tá tudo certo. Faz parte. É contigo. Você tá em 2025. Não. Já voltou já, Delório, não sei o que e tal, essas paradas aí, entendeu? As conversas de coach aí, já voltamos, já. Tá, bum, voltou. Tá bom? 2024, trabalho, ralação, pá, entendeu? Seguindo cara, acredite em você, é isso aí, uau, yes, sacou? Mas é pau na máquina agora, beleza? Então tá bom, então vamos lá. Cara, se o seu desafio é ir do 0 aos 100, o que você tem que ter foco é nessas coisas aqui, ideação, validação, tração. Tem que idealizar o projeto, tem que testar esse negócio e começar a tracionar. Seu foco vai ser em construir o seu modelo de negócio. Se você não tiver um modelo de negócio estruturado, com clareza, não vai avançar. Vai patinar, vai se enrolar. Beleza? Show. Encontrar mercado e nicho. Ah, Pedro, já encontrei mercado e nicho. Check, pode riscar. Foi. Validar os produtos. Cada produto que você coloca na sua máquina precisa ser validado. Na sua esteira, no seu modelo, precisa ser validado. O RR precisou ser validado. A mentoria Makers precisou ser validada. O Master precisou ser validado. Não tem como. Primeiro valida, primeiro testa, seja ele qual for. Quando você começa um novo produto,
você retoma esse processo. Então, por exemplo, eu criei com o José Neto, que é um mentorado nosso, o Acelerador Digital para Médicos, por exemplo, que é um programa de 8 semanas para o médico botar um infoproduto no ar. Cara, a gente criou uma turma piloto, voltou lá para validação, entende? É um programa diferente, é novo, precisa validar novamente. Então, toda vez que eu vou colocar alguma coisa nova no ar, a primeira vez que eu fiz o VDR foi online, era uma validação. Depois, tração. Depois, escala, entende? Esse processo ele se repete para tudo que você for fazer. Qual que é o problema? Muita gente fica presa na ideia, não avança. Aí, quando valida, já quer mudar de coisa. Aí o que acontece? Volta. Tem que voltar, se enrola. Você está entendendo? Onde que está travando? E aí vem esse pacote de emoções e de todas essas questões que a gente precisa tratar, preconceitos pessoais e todos esses negócios. Falta de confiança, tretas emocionais mal resolvidas com pai, com mãe e tal. É tudo esse negócio, entende? Mas se você for resumir, o resumo desse negócio é essa estrutura. E esse pensamento precisa ser vivido no seu dia a dia para romper. Ok? Então, validação de produtos e negócios, encontrando o produto e o serviço para venda. Simples assim. Encontrar um produto e vender ele. Ai, Pedro, mas é tão óbvio. É o óbvio que você não faz. Por isso não tem um resultado. Esse é o ponto. Beleza. E de 100 mil para 1 milhão? Aí aqui que cômodo que você precisa aqui é direção. A direção, cara. Se você tem a direção, você avança. Aí vai juntando todas essas outras coisas no meio do processo. Mas o que precisa é direção. As pessoas, elas se perdem por falta de direção. Elas perecem por falta de direção. Faz sentido? Então a direção é o fundamento aqui, chave nesse processo. Beleza. E de 100 para 1 milhão? Cara, é escala, é repetição. E aí entra gestão e liderança. Às vezes a pessoa quer se desenvolver como um baita gestor ou um baita líder, mas ele nem tracionou o projeto. Não vai rolar. Gestão e liderança é algo que você está buscando quando você está num processo de expansão. Estou expandindo? Preciso me desenvolver na área de gestão e de liderança. Estou travado nesse caminho aqui, eu preciso achar um produto que venda. Uma oferta que converte. Porque é isso que vai te ajudar a tracionar. Beleza? Maravilha. Aí aqui nos 100 para 1 é aquisição de novos clientes, fazer o cliente pagar mais por compra, subir a sua escada de produtos e reter esse cliente, fazendo ele renovar. Esse é o resumo, é a essência do que a gente precisa desenvolver. Beleza? Aqui a gente tem margem, recorrência e escala. Clareza e velocidade é a chave aqui. Clareza eu tenho a direção. Agora eu preciso desse caminho claro para eu poder ter velocidade. Imagina um carro andando. Se esse carro está no escuro e sem farol, ele vai o quê? Ele vai devagar. Não tem como. Você vai devagar. Quem já dirigiu na neblina? Como é que você vai? Cara, você reduz, liga o pisca-alerta, fica ali devagar. Principalmente quando é uma pista que você não conhece, né? Por quê? Pode ter alguma coisa ali na frente que você vai cair. Então, devagar. Beleza. E quando eu tenho clareza? Quando eu conheço o caminho? Vai mais rápido, né? Esse é o ponto. A mesma coisa se aplica no nosso projeto, no seu projeto digital. Maravilha. Beleza, Pedro. Diante disso, quais são, então, os processos mais lucrativos? Venda direta é o primeiro, que é anúncios direto para a página com recuperação para o WhatsApp. Você vai conseguir aí de 1 a 5% de conversão, tá? A busca, venda direta com recuperação para o WhatsApp. Normalmente para recorrências de tickets mais baixos, ok? Segundo, venda 1 a 1 em vídeo. Sessões do fluxo que eu expliquei mais cedo para vocês. De 15 a 50% de conversão. Ou seja, a taxa de conversão é muito mais alta nessa venda 1 para 1. Evento presencial de 1, 2, 3 dias, como a Sabrina fez, como o Douglas fez, 10 a 30% de conversão. E evento online. Então aqui a gente pode resumir tudo que você vai aprender dentro do mercado digital. Está dentro desse quadrado aqui. Lançamento, 3 vídeos, mais vídeo de venda, evento online. Webinar, evento online. 1 para muito. Você vai ter de 2 a 15% de conversão média, tá? Então varia por quê? Porque às vezes você traz para um processo de vídeos gravados, às vezes é ao vivo, todo esse ponto. O que você precisa fazer nesse bolo aqui? Escolher um e ficar bom nele. Aí depois você adiciona outro, fica bom nele. Aí adiciona outro e fica bom nele. E você pode seguir com esse processo de evolução. Agora, qual é o problema das pessoas? O cara faz um webinar, um desafio de membros fundadores. Aí ele acha que ele cumpriu uma tarefa. A gente trata nossos processos de vendas como se fossem uma tarefa. Ah, já cumpri a tarefa de fazer a live. Agora, eu preciso achar a outra coisa que eu tenho que fazer. Sacou? Por quê? Porque muitas vezes o nosso potencial criativo, ele pede. Ah, mas eu vou fazer essas sequências o tempo todo. Quero alguma variação, alguma novidade. Cara, usa esse potencial criativo para viajar com a sua família, cara. Planejar a tua viagem. Aprende um processo de vendas e fica bom nele. Tá entendendo? Porque isso vai trazer o que você está querendo. É o caminho que você precisa para o resultado que você deseja. A gente vai falar mais disso ao longo desses dias. Escolher o melhor processo de vendas para você qual desses você vai dominar? Qual desses você vai repetir vez após vez? Beleza? Matriz, ação
e renovação. Essa aqui eu quero que você abra o teu caderno. Abre o teu caderno aí, faz esse desenho. Quando a gente tá com um sentimento de que o nosso projeto ele tá meio travado, tô sentindo as coisas meio truncadas, eu me esforço muito e tenho menos resultado do que eu deveria. Possivelmente você está em um desses 4 quadrantes dessa matriz. E agora, você vai para casa com isso na cabeça. Você vai identificar onde você está. Beleza? Tá bom. Primeiro quadrante é esse aqui. O segundo é esse. O terceiro é esse. E o quarto é esse. Vamos lá. O que significa essa matriz? São as ações de vendas que você realiza. Quantidade de ações de vendas que você realiza. Vou dar um exemplo. Eu faço um evento do Viver de Recorrência por ano. Essa é uma ação, beleza? Uma ação nossa, é um evento. Eu faço um Maker's Day por ano, é uma outra ação. Eu faço 2 imersões do Fluxo Infinito virtuais por ano, é outra ação. Eu faço reuniões 1 a 1 todos os dias, uma média de 20 e alguma coisa, entre 20 e 30 reuniões por dia, todos os dias. É outra ação. Quando eu falo eu, estou falando a nossa empresa, ok? Eu faço um número X de palestras por ano, 12 palestras por ano, são ações, beleza? Eu rodo tráfego para uma página de vendas todos os dias, durante 365 dias. São ações de atração de visitantes para uma página de vendas. Pegou? Então, quanto mais ações você faz, maior é o seu potencial de resultados. Por quê? Porque é a quantidade de vezes ou ações que você mostra a sua proposta comercial, seja de qual produto for, para alguém. E no final, a gente cai numa estatística de conversão. A gente mostrou uma das nossas aqui, né? 16, 8, 4, 1. Ou seja, 16 pessoas capturadas num formulário para 8 reuniões agendadas, para 4 reuniões executadas para uma venda. Se a gente pega nos grandes números, dá mais do que 25% de conversão, dá 36%. Então, você vai melhorando nesse processo e vai se desenvolvendo, beleza? Cara, quando vocês entenderem isso, o jogo de vocês muda para sempre, completamente. E a renovação? A renovação são os momentos de aniversário que você tem nas suas anuidades, ou seja, quando vence uma anuidade e a pessoa tem a possibilidade de comprar de novo, ou se você vende mensalidade, todos os meses, pessoas comprando de novo de você, como o André falou mais cedo. Pegou? Então, são esses momentos. Se você está aqui, você está estagnado. Esse é o sentimento que você vai estar. Agora, saiba que isso é mutável. Você pode mudar. Você não está fadado. Você não é alguém estagnado. É um estado temporário. Beleza? Então, se você está aqui, significa que você não tem ações, tem pouquíssimas ações de vendas e não tem ações de renovação. Não tem aniversários, não tem pessoas, contratos vencendo para renovar no seu projeto. Independente do formato da sua assinatura. Ok? Então, se eu não tenho essa possibilidade, eu estou aqui. Estou nesse lugar. Então, quero que você sinalize aí no seu quadrante. Se você tem isso aqui, muitas ações, pouca ou nenhuma renovação, você está andando de lado. É o sentimento do muito esforço e pouco resultado. Muito esforço, pouco resultado. E se você está aqui, você está na velocidade de cruzeiro. Esse estado é um estado perigoso. Por quê? É um estado quando você estabelece a recorrência, depois de estabelecer a recorrência, você entra num lugar assim, onde as suas renovações elas começam a ser tão grandes que dá uma preguicinha, dá uma acomodada. Pô, a venda caindo aqui, acordando, meu despertador são as vendas caindo, sacou? Você, bom dia. Você dá uma acomodada. Eu lembro do Yuri Maia, uma vez na nossa mentoria, que ele falou, Pedro, tive uma grande conquista, 60% dos meus clientes são de renovação. Eu falei, perigoso. Aí ele deu uma assustada, ele estava todo feliz, contando como vitória. Eu falei, cara, é perigoso isso aí. Por quê? Porque isso está te acomodando. Daqui a pouco você se enrola. Beleza. E esse estado é o estado do crescimento infinito. Se manter aqui é a nossa busca. Ações e renovações. Ações e renovações. E eu quero que você escreva onde você está hoje. Gostei do negócio do número 1, número 2 aí. Bota número 1, número 2 aí das pessoas do lado aí e compartilha qual que é o estado que você está hoje. Vai lá, qual que é o estado que você está? Tem que pegar, né? Beleza. Definiram? Definido? Legal. Agora eu vou dar um caminho aqui para vocês. O que você vai começar a mapear? Para ficar mais fácil o seu início,
nesse processo, para facilitar essa jornada, eu quero que você comece a mapear isso aqui. Prestem bem atenção aqui, por favor. 4 ações principais e 8 ações secundárias. Beleza? Eu quero que você defina isso aqui. Não? Um exemplo. Dou, claro. Vamos lá. Em janeiro, eu faço um webinar. Em fevereiro, eu faço uma sequência de 3 lives e ofereço meu produto. Em março, eu faço um evento presencial de um dia. Então, comecei pelas secundárias, você viu? Ó, ações secundárias. Um webinar, você faz da sua casa, online, tal, sem mover estrutura. Em fevereiro, você faz uma sequência de lives. Em março, você faz um evento presencial de um dia, para uma galera próxima de você, que tem perfil do seu público de cliente. Em abril, você faz uma sequência de e-mails. Em maio, você faz uma campanha de webinar que funcionou em janeiro, se funcionou, ou testa um tema diferente se não funcionou. Em junho, você faz um evento de 2 dias, se você curtiu a ideia de fazer um evento de um dia, por exemplo, que foi mais enxuto. Estão entendendo? Construção dos seus processos de vendas, em setembro, você define a implementação do fluxo. Vai demandar um trabalhinho ali. Aí você começa, o fluxo não para mais. Fluxo você não para mais. Aí pode ter meses, por exemplo, outubro e novembro, que com a implementação do fluxo, você não precisa fazer mais nenhuma outra ação. Um exemplo prático, ano passado, a gente só fez o fluxo o ano inteiro, todos os dias, rodando o fluxo, o viver de recorrência, uma imersão fluxo infinito e o Maker's Day. Sim, 4 ações principais e todas as outras ocuparam ali aquele espaço. Só que quando a gente está num processo de validação, tão importante quanto você realizar a ação, e eu acho que esse é o ahá e uma chave de como eu trabalho e como a gente trabalha, tá? Como mentalidade empreendedora. Eu não quero simplesmente que você entenda a lógica teórica, eu quero que você execute, colha frutos dessa execução, aprenda com isso e identifique se aquilo ali cabe no seu quebra-cabeça. Coube no quebra-cabeça, não muda mais, repete. Você melhora, entende? Melhora. Você evolui, você traz mais gente. Essa é a lógica da construção sobre o histórico. Um webinar, um script de webinar que você desenhou e que funcionou, você pode rodar ele para sempre. Ah, Pedro, mas aquela mesma coisa? Sabe por quê? Porque são pessoas diferentes. Você enjoa do seu marketing, porque é você ali. Gente, quantas vezes eu já contei a minha história? Alguém aqui não conhecia aquela parte da minha história que eu contei, de início, de jornada? Aqui? Olha aí, entende? Alguém, ao contar a minha história, um pedaço dela aqui, tirou algum valor? Já tinha ouvido antes, mas tirou alguma coisa do seu momento que é diferente hoje? Tirou? Aqui? Estão entendendo? A gente enjoa muito rápido do que a gente tem e o seu recurso maior, de maior força, de maior autenticidade, de maior identificação com pessoas potenciais para trabalhar junto com você, é inclusive a sua própria história, porque a gente atrai semelhantes. Lembra? Você é o cliente que você atrai. A forma como você age como cliente, inclusive, mostra como outras pessoas vão agir com você. A gente atrai semelhante. Faz sentido o que eu estou falando? Como você é com o cliente? Você pode ter Você é um cliente o quê? Você é um cliente legal? Gente boa? Você está aqui, você é gente boa. Entendeu? Está atraindo muito mala? Sem alça? Cuidado. Mala sem alça atrai mala sem alça, cara. Cuidado. Essa perspectiva ela é uma perspectiva importante que você tem que entender. As suas travas, elas vão ecoar. Já viu aquelas... Sabrina trata esses negócios aí, aquela mulher que tem dedo podre, não tem? Esse negócio assim? Você fala? Como é que é o nome disso? Dedo podre. Técnico, me dá o dedo. Feminino ferido. A mulher que tem o feminino ferido. Vulgo dedo podre. Atrai um monte de gente abusivo, sem vergonha. O problema tá nela, pô. O problema tá nela. Quando ela resolve isso, ela começa a atrair gente melhor. É assim ou não é assim, Sabrina? É, isso aí. Ela faz esse negócio lá, bota o bonequinho pra lá, bonequinho pra cá, resolve o troço, entendeu? Não tem esse negócio? É isso aí. Funciona. E é incrível. Não é isso, gente. É isso aí, ó. Curou um monte de dedo podre. Entendeu? Por isso que eu falo, gente, tem um aspecto técnico fundamental nesse jogo. Agora, tem um troço emocional que precisa romper para você vencer e desenvolver mais. Vocês concordam comigo? Beleza. Nomes técnicos eu deixo para coaches experientes, terapeutas, coisas desse tipo. E para a gente fechar, eu quero reforçar esse ponto aqui. Toda vez que você se nega a fazer uma oferta, toda vez que você se nega a oferecer o seu produto ou o seu serviço, toda vez que você se desvaloriza, cobra menos do que você deveria cobrar, toda vez
que você fica com vergonhinha de falar o preço, toda vez que você se enrola em qualquer questão dessa por algum preconceitozinho bobo, pensando o que as pessoas vão achar ou pensar daquilo que você acredita, você está roubando do mundo a sua mensagem. Esse é o ponto. Toda vez que você é refém de algum medo que você está carregando aí, que você já até identificou, mas fica às vezes abraçado com ele, usando isso como uma desculpa para poder não evoluir, você está roubando do mundo a sua mensagem. Toda vez que você emite julgamentos maliciosos, achando coisas da sua cabeça sobre os outros, você se trava de vencer mais, porque você está roubando do mundo a sua mensagem. Toda vez que você para por causa de qualquer questão, seja ela de preconceito, seja ela algum aspecto emocional, um achismo falacioso, um sofisma que tem na sua cabeça, ou até um entrave técnico que você não assume essa responsabilidade de ir lá aprender e executar, você está roubando do mundo a sua imagem. E na boa, o mundo precisa do que você tem. O mundo ficaria muito melhor com o que você tem. Tem um cara que ele diz que ele não se preocupava com o barulho dos maus, né? Mas com o silêncio dos bons. Entende? Ah, porque tem muito pilantra na minha área. Ah, porque tem uns caras que têm menos conhecimento do que eu e que vendem muito mais do que eu. Ah, tem os caras aleatórios que ligam o seu celular e falam qualquer coisa ali e vendem milhões. E você, com uma mensagem pura, com conteúdo legal, com um produto que você realmente vai entregar, está perdendo porque tem alguém que é mais ousado do que você e que pode até ser sem escrúpulos. E ele vai colher os frutos disso na vida dele. O problema é dele, não seu. Agora, se travar porque tem outros que fazem de outro jeito, cara, quantos picaretas tem no mercado digital, gente? Que douram a pílula, fingem uma coisa para convencer, entende? Isso não pode parar a gente, isso não pode te parar. Você tem um produto legal, você tem uma mensagem legal, você tem algo útil para outras pessoas. Escolha romper com isso. Pare de roubar do mundo a sua mensagem. Boa noite.